Irmãos, continuando a contraposição dos religiosos, parte 2, eles se apoiam em Romanos capítulo 7, versículos 6 até o 16. Também, acompanhe comigo. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. A lei condena, Jesus liberta. Portanto, o que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, da cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque, onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu de morte, e descobri que o mandamento, que era para a vida, transformou-se em morte para mim, porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou, de maneira que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Esse é um argumento que eles se aplicam pelo primeiro motivo, porque eles acreditam que o versículo 12 coloca a lei acima de todos os mandamentos e que a lei foi dada com o objetivo de ser permanente. E aí eu quero te ressaltar que o próprio versículo 6 anteriormente diz que vivemos de acordo com a ministração do Espírito, conforme a lei escrita. Agora, o que ele se relata no versículo 12 é justamente a posição de Deus, porque tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus faz é justo, tudo que Deus faz é mandamento bom. E aí, de certa forma, também é santo. Mas não podemos concluir, essa lei ainda é vigente, pelos tais motivos, e um deles está em Romanos 8, que é relatado que a lei estava enferma, porquanto a lei não é capaz de produzir salvação, a lei não é capaz de justificar o homem de alguma forma, porque o cumprimento da lei dava ao homem fazer rituais, sacrifícios e referências de coisas que era proveniente do próprio homem, e com isso o homem se vangloriava, achando que as suas ações e aquilo que ele mais produzia, para se tornar santo ou se justificar, era capaz de levá-lo a Deus de forma perfeita. Por este erro, do conduzir esse caminho, Deus reescreveu esta história, aniquilando a lei através da graça de Jesus Cristo. Irmãos, é fácil se confundir lendo as epístolas de Paulo. O apóstolo Pedro comentou sobre esse fato, mas ainda recomendou os escritos de Paulo como as escrituras. 2 Pedro 3, 15 e 16, acompanhem comigo o que ele diz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes, e igualmente as escrituras para a sua própria perdição. Então, por causa da dificuldade de entendimento, Pedro escreveu, ele relatou, é difícil entender às vezes o que Paulo escreve. E por essa dificuldade, eles torcem para suas próprias conveniências. Veja só, supostas contradições bíblicas têm sido desculpa para muitas pessoas rejeitarem a fé em Jesus e na palavra revelada da Bíblia. Consideremos um exemplo, o ensinamento de Paulo sobre a lei do Antigo Testamento. Por um lado, Paulo descreve a lei dada aos israelitas no Antigo Testamento como ministério da morte e da condenação. E diz que é a letra que mata. 2 Coríntios 3, 6 ao 9. Acompanhe comigo. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de que os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça.
Aí está bem claro, meus irmãos, a respeito da letra que mata. Então, assim, o ministério que ele estava falando, escrita em tábuas de pedra. Nesse momento, muitos que se apoiam, dizendo que os 10 mandamentos, o Pentateuco, a lei moral, ainda é vigente nos dias de hoje. Nós já vimos nos estudos anteriores que ela foi jungida, ela foi suprimida nos mandamentos maiores, que é amar a Deus e o próximo, e também em guardar a lei do Senhor, a lei de Cristo na tábua do seu coração, e não a letra que mata, como nos diz. Muitos se apoiam aí dizendo que esse ministério da letra ainda continua vigente, por isso que querem ainda adorar o sábado, por isso que querem ainda fazer intervenção de outros na lei. Continue acompanhando comigo. Ele falou desta lei como escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial. Colossenses 2:14. E cancelou a escrita de dívida em ordenanças, que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Veja aí, 14:15. Curioso é o que Cristo fez a partir da cruz por nós. E aí completa em Gálatas 3:10, assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Isto é sério. E eu queria apontar para ti. Existe alguma coisa, algum resquício que ficou da lei na sua vida? Existe algum ponto que você acha que tem que cumprir? Como jejuns, como talites, como sacrifícios? Existe alguma coisa que ficou para trás? Como obrigatoriedade de dízimo? Ficou, meu irmão, você mesmo está se colocando debaixo de maldição. Observamos alguns fatos importantes. A lei é para transgressores. Acompanhe comigo que a lei trouxe o conhecimento do pecado. Nós lemos isso nos estudos anteriores. Romanos 3:20 foi o objetivo da lei. Gálatas 3:22 também diz: mas a Escritura tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Está encerrado ali a Escritura, mas para aqueles que aceitaram a graça de Cristo. Para os transgressores, para aqueles que querem ainda continuar a lei continua vigente. Presta atenção, o homem se condenou por o princípio que apoiava qualquer lei divina, Mateus 22:37-40. E é isso que diz os profetas, Oséias, Jeremias, Isaías, quando eles já começam a relatar o povo como se fosse uma interpretação da lei, que Deus não estava interessado em sacrifícios humanos. Deus não caustos, ele queria aquilo que viesse da condição intrínseca do homem, daquilo que nascia, da parte orgânica do homem, que nascia de dentro do seu coração. É este o interesse de Deus. Este foi um serviço necessário, a lei foi necessária, porque ela foi um ministério da morte e da condenação. Porque o homem não aceitaria a cura em Jesus. Então, se não houvesse esse diagnóstico, mostrando ao homem que ele é falho, mostrando ao homem que ele é pecador, mostrando ao homem que ele necessitava de uma salvação, ele não viria que em Cristo Jesus poderia haver uma cura. Acompanhe comigo 10-24. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Não precisamos mais do aio, não precisamos mais de um pedagogo, de alguém que nos pegue na mão e nos carregue para esse objetivo, porque nós temos a graça revelada de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Acompanhe novamente. Os justos, quer dizer, justificados em Cristo, sob a lei, não permanecem subordinados. E aí, continuando a leitura, o 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, porque foram libertados da lei. Então nós fomos libertados dessa lei, libertados da lei que mata. Nós fomos redimidos no sangue do Cordeiro.
E em Romanos 7:6 diz assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não caducidade da lei. Está bem claro aqui ele afirmando que a lei caducou, que a lei ficou velha, que a lei estava enferma, como afirma Romanos 8, que neste momento a lei não serve para nós que somos justificados em Cristo, para mais. Como falamos anteriormente em alguns estudos, a lei ainda serve e deve ser usada de modo correto, de modo legítimo. Nós não devemos anular o Antigo Testamento. E eu já disse para vocês que esse conceito de que a Bíblia é sagrada, a Bíblia contém, toda ela contém a palavra de Deus, é errônea. Na Bíblia está contida a palavra de Deus. Dentro da Bíblia tem relatos que Deus fala ao homem. Mas dentro da Bíblia tem muitos relatos históricos, tem muitos relatos arqueológicos, somente a palavra de Deus. Mas nela nós devemos consultar, porque ela, a parte do Antigo Testamento, ela nos dá uma direção daquilo que viria. E isso pode afirmar em todos os profetas, em toda a lei, e até mesmo em Gênesis, quando começou ali a queda do homem, mostrando que haveria de haver um Redentor. Preste atenção e acompanhe comigo. Não serve para nos governar, nem para guiar a igreja no seu trabalho, louvor, etc. Mas serve para nos ajudar a entender o perigo do pecado. Depois você acompanha 1 6 e 11, faz um break, uma pausa aí para ver. Também Hebreus 2, 1 a 3. A importância da fé obediente em Hebreus 11. E a confiabilidade absoluta de Deus, que cumpre nas suas promessas. Romanos 15, 4. Porque estudamos e aprendemos de toda a Escritura. 2 Timóteo 3, 16 a 17. E erramos se negligenciarmos o estudo do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento nos serve como base para nós entendermos os propósitos de Deus que estava tratando o homem. Eu nem digo caminhar, eu digo no engatinhar do homem. O homem ainda estava engatinhando, ainda estava no beabá. O homem ainda estava balbuciando as primeiras palavras para o entendimento de Deus. E para o homem naquele momento, até o momento que Cristo veio, não tinha sido revelada a verdade da graça para o homem. Então ele ainda estava debaixo do aio, ainda estava preso ao Antigo Testamento, estava preso às leis que o apontavam como errôneo, como pecador, porque ele não era capaz de cumprir. Agora você pode entender que, por outro lado, o mesmo apóstolo disse: a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Nós já lemos Romanos 7, 12, também até o 14. Um dos trechos que mais ajuda o entendimento desse assunto, que a lei é santa, justa e boa, é 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 10, onde Paulo escreveu. Acompanhem comigo. Sabemos, porém, que a lei é boa. Está aí reafirmando Paulo a Timóteo. Precisa de modo legítimo, de modo correto. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Quer dizer, a lei não vale para aqueles que foram justificados, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, aqueles que matam os pais, e matricidas que matam as mães, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então a sã doutrina, a lei de Cristo, está embaixo do que nós necessitamos, precisamos para seguir uma vida fiel, uma vida obediente à lei de Cristo para os dias de hoje. Portanto, meu irmão, se você ainda abraça qualquer resquício da lei, sendo eles jejuns, sendo ele tálites, sendo ele lenços de unção, caixinhas de unção, água ungida, objetos, penduricalhos, ou qualquer coisa semelhante a isto,
mesmo que coloque o homem como ungido de Deus, um instrumento da igreja como ungido de Deus, o uso do termo para as pessoas que estão dentro da igreja, dízimo, sábados, véu, lavagem de pés, festas do Antigo Testamento, Páscoas e outros que ficaram na antiga lei, você está em concordância com a velha lei. E se em concordância com a velha lei, você se coloca debaixo da maldição de Gálatas 3:10, porque você abraçou seguir a lei. E se você abraçou seguir a lei foi feita para você então. Porque para nós que procuramos a graça de Cristo e aceitamos o sacrifício de Cristo e não tornamos isso de Cristo nulo, para nós a lei é vista como antiga, como retrógrada, como caduca, como doente. E por isso nós abraçamos a fé em Cristo, porque ela nos dá acesso à redenção. Acompanhe e leia 6:1. Também leia Hebreus 10:1, que fala que a lei ficou nos rudimentos. E Hebreus 10:1 diz que a lei é sombra. Ora, a sombra não projeta a imagem real do que é. Hoje, nós devemos viver a imagem real do que é, revelado por Cristo Jesus e depois pelo Espírito Santo de Deus, através das epístolas que nos foi deixado.